Oi, tudo bem? Eu sou a Gaia Machado e talvez você já tenha tido algum contato com algum vídeo meu, entrevista, post nas redes sociais, ou até já assistiu uma palestra, um workshop comigo. Mas eu quero te contar a minha história. Eu quero te contar como eu cheguei até aqui, de uma forma bem rápida e resumida, mas para te contar o que aconteceu na minha vida e o que eu descobri durante essa jornada que transformou a minha trajetória para sempre. Porque talvez essas coisas que eu descobri e que fizeram tanta diferença na minha vida podem fazer a diferença na sua vida também. Eu me formei originalmente como jornalista e radialista. Eu fiz faculdade de jornalismo em rádio e televisão e eu trabalhei por quase 18 anos em veículos de comunicação de grande porte. Globo, SBT, Rede TV, TV Gazeta, TV Bandeirantes, Rádio Jovem Pan. Eu adorava trabalhar nos bastidores, nunca quis aparecer e achava que a minha carreira ia ser sempre nessa área. Eu gostava muito do que eu fazia. Eu também sempre tive muita vontade de ser professora e eu tive a oportunidade de ser professora em cursos de comunicação social, professora em faculdades de jornalismo, rádio e televisão, publicidade e propaganda. Eu fiz pós-graduação e mestrado em comunicação e eu acreditava que essa era a minha jornada, que a minha vida ia seguir esse caminho e que estava tudo bem. E realmente parecia que estava tudo bem, só que não estava. No final de 2014 e no começo de 2015, algumas coisas muito sérias aconteceram na minha vida. Eu não sei se já aconteceu com você ou com alguém que você conhece, mas às vezes a gente se identifica com o nosso emprego e com a nossa área de atuação de uma tal maneira que o nome da empresa que a gente trabalha vem no nosso sobrenome, a Gaia da empresa tal. Sabe assim? Isso aconteceu comigo por muitos anos, e por muitos anos aquele grupo aonde eu trabalhava era a minha identidade. Eu fiquei nessa última empresa que eu trabalhei por 14 anos. E eu cresci lá dentro, alcancei grandes coisas, aprendi muito e sou muito grata pela jornada que eu trilhei nesse grupo. Só que no final de 2014, em dezembro exatamente, eu fui demitida. E a gente estava passando por uma crise no país, diversos fatores envolviam aquela demissão, mas o que importa é que quando eu olhei para mim, sem aquele grupo onde eu trabalhava por 14 anos, parecia que uma parte gigante de mim simplesmente não existia mais. E eu não sabia mais como continuar caminhando sem aquela empresa. Eu não conseguia me reconhecer como pessoa sem ter aquela empresa como assinatura do meu nome. Olha só. E logo no começo de 2015, eu também passei por uma ruptura pessoal muito grande. Eu estava num relacionamento que eu achava que estava tudo dando muito certo, que estava tudo muito bem, quando eu descobri que não estava nada bem, que as coisas estavam indo mal da pior maneira que você pode imaginar, e eu fiquei sabendo disso por telefone, de uma forma muito dura e muito cruel. Mas o que importa aqui não são os detalhes de como essa história aconteceu. O que me importa é que eu me vi no começo de 2015, dentro da minha casa, olhando para as paredes e sem reconhecer mais a minha vida. Tudo que eu mais entendia como sólido na minha vida pessoal e profissional simplesmente não existia mais. E aí eu pensei, o que eu vou fazer agora? E eu tinha duas oportunidades. Eu podia sentir pena de mim mesma. Eu tinha muitos motivos para sentir pena de mim mesma. E eu tenho certeza, se eu contasse a história de tudo que estava acontecendo comigo para as pessoas ao meu redor, elas iam sentir pena de mim também. Só que sentir pena de mim mesma não ia me ajudar a sair daquela situação. Eu também podia buscar alternativas. E eu não sabia muito bem quais seriam elas, mas foi esse o caminho que eu escolhi. Olha só como as coisas acontecem na nossa vida. Eu lembrei que eu queria estudar uma área de conhecimento que poderia talvez ser uma área de pesquisa para um futuro doutorado. Programação neurolinguística, eu nem sabia muito bem do que se tratava, para ser bem sincera. Mas eu entrei em contato com um lugar que eu já tinha ouvido falar 10 anos antes. E eu descobri que eles tinham um curso que ia acontecer no final de semana. Só que eu descobri isso na sexta-feira, na hora do almoço. E eu tomei uma decisão muito rápida. Eu falei, eu vou para esse curso, era um curso imersivo. Peguei um táxi, porque eu não tinha carro na época, foi um investimento bem alto, e fui de São Paulo até o interior,
para fazer esse curso imersivo em programação neurolinguística. Essa foi uma primeira formação que eu fiz lá no começo de 2015, que começou a me fazer entender que muitas coisas que eu vivia na minha vida eram coisas que não necessariamente aconteciam só por motivos externos. Eu também tinha muita responsabilidade nas coisas que aconteciam na minha vida. Todos nós temos. Só que o que acontece é que quando a gente não tem autoconhecimento, nós não conseguimos perceber a nossa parcela de responsabilidade nas coisas que nos acontecem. Depois desse curso, eu comecei a fazer vários cursos na área de desenvolvimento humano. Um começou a puxar o outro, e o que aconteceu é que eu investi a rescisão de 14 anos de empresa em autoconhecimento, em autotransformação. E aquelas coisas começaram a fazer tanto sentido na minha vida, porque eu me vi não no lugar de coitadinha de mim, sabe? Eu não me coloquei na posição de vítima de tudo aquilo que tinha acontecido comigo, mas me coloquei num lugar do tipo, ok, tudo isso aconteceu comigo e agora eu preciso construir uma nova vida. E eu abri uma empresa de comunicação pequenininha. E essa empresa, que nasceu em 2015, hoje é muito bem sucedida, tem clientes excelentes e faz uma entrega excelente na área de atuação dela. Mas aquela coisa de perceber que eu vivia uma vida que eu não tinha consciência do meu papel e da minha responsabilidade nas coisas que me aconteciam e de que eu podia ser muito mais feliz do que eu vinha sendo até então, se eu tivesse essa consciência, não saía da minha cabeça. E eu pensei, eu era jornalista, né, gente? Eu falei, eu preciso falar isso para as outras pessoas, eu preciso contar isso para o mundo. E na época eu criei uma página no Facebook, eu não sabia nem muito bem que nome dá para isso, e eu dei o nome de Coisas de Gaia. E comecei a contar ali um pouco das coisas que eu estava descobrindo, tentando ajudar as pessoas a se reencontrarem. Se você é mais antigo assim que nem eu, talvez você já tenha visto um filme chamado Matrix, ou Matrix, e eu falo que eu quebrei a minha Matrix, porque eu consegui enxergar os códigos que estavam por trás das armadilhas que eu mesma criava para mim na minha vida. E eu consegui enxergar grandes oportunidades que eu perdia ou deixava de criar porque eu não tinha autoconhecimento, ferramenta e estratégia para isso. Bom, de 2015 para cá, eu fiz várias formações e comecei cada vez mais a levar isso para o mundo. E essa coisa começou a ganhar corpo. Eu comecei a palestrar, a dar treinamentos, workshops, com muita responsabilidade, sempre baseado em conhecimento sólido, em ciência, em pesquisa. Eu virei especialista em psicologia positiva e dou muitos treinamentos dessas áreas também. Só que eu percebi que faltava ainda alguma coisa, que tinham algumas peças que não se encaixavam. Todas essas ciências, todas essas áreas e tantos cursos que eu já fiz, se você quiser saber, lá no meu site tem um resumo de algumas formações que eu já fiz, não tem todas porque eu realmente fiz muitas, mas eu entendia que ainda faltava alguma coisa. E foi só quando eu realmente conheci a neurociência aplicada ao comportamento, ao desenvolvimento do potencial humano, que o quebra-cabeça se encaixou. Aí as coisas começaram a fazer sentido, porque eu percebi que todos esses cursos e todos esses MBAs, todos esses treinamentos, eles eram bons, eles me ajudavam a me aprimorar, mas tem uma coisa que não estava sendo levada em consideração em nenhum desses lugares, entender como o nosso cérebro funciona. Mas entender como o nosso cérebro funciona, não de uma forma cientifiquez, sabe? Que nem os neurocientistas falam, o córtex pré-frontal, o cérebro límbico. Mas a questão é a seguinte, falar para você o nome dessas áreas e como elas se relacionam não vai fazer a diferença na sua vida, não vai te ajudar a aplicar os conhecimentos da neurociência e te ajudar a alcançar os resultados que você precisa no seu dia a dia. Porque no final das contas, o que a gente quer é ser mais feliz, é ser mais produtivo, é conseguir ser promovido, é conseguir talvez abrir o negócio dos nossos sonhos. Então, tem muitos objetivos que nós queremos alcançar, nós fazemos cursos, buscamos aprimoramento, mas esses cursos não nos ajudam a chegar lá porque eles não consideram
como o nosso cérebro funciona. E quando tem um curso de neurociência, ele fica falando da parte do cérebro e como ela se conecta com a outra, e como as sinapses se formam e os neurotransmissores, mas isso não faz sentido de uma forma prática na nossa vida. Foi aí que eu resolvi debruçar sobre todas essas pesquisas, sobre todos esses estudos e criar o método Mind Skills. Me deu muito trabalho, muito tempo de dedicação e de estudo, mas o método Mind Skills, ele finalmente traz o que a neurociência descobriu que tem de mais moderno para potencializar os nossos resultados, para melhorar nossa produtividade, para melhorar nossa qualidade de vida, para transformar aquilo que parece um sonho inatingível em algo realmente alcançável, mas de forma prática, de uma forma que você possa entender. Meu cérebro funciona assim, é por isso que ele rejeita esse tipo de mudança, ou por isso que ele se bloqueia para tal tipo de situação. Eu preciso agir dessa maneira para poder abri-lo para essa oportunidade, e aí eu vou conseguir esse resultado. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para você? Eu apliquei isso na minha vida. Eu apliquei isso em várias empresas e isso começou a dar muito resultado. Então vamos entender o que é o método Mind Skills. Porque o que acontece na realidade é que mesmo que você tenha as hard skills e que você tenha soft skills, se você não entender como seu cérebro funciona, você não vai conseguir colocá-lo como seu aliado para alcançar os resultados que você precisa. Na hora que o desafio aparecer, se o seu cérebro se colocar em posição de resistência à situação, ele vai te boicotar e ele não vai te deixar avançar. Por isso que agora as Mind Skills são as habilidades mais desejadas e mais buscadas, para você começar a entender como usar o seu cérebro como um aliado para os seus objetivos. Hoje, quando eu olho aquela Gaia que vivia lá em 2014, começo de 2015, ela achava que ela era feliz. E ela achava que ela estava construindo uma vida feliz. Mas o que acontecia é que ela estava presa, repetindo padrões que ela nem sabia que eram padrões. Ela estava presa num ciclo onde ela aceitava coisas num trabalho onde não necessariamente ela estava feliz e satisfeita, mas ela achava que ela era obrigada a aceitar aquelas coisas, porque ela não tinha alternativas. E hoje, a Gaia de hoje, sabe que ela tem alternativas, ela tem inúmeras, infinitas possibilidades, porque ela se conhece, ela sabe como ela funciona e ela sabe que ela pode aplicar isso em diferentes oportunidades, em diferentes projetos. Então, quando hoje eu olho para tudo que me aconteceu e toda aquela dor que eu senti lá atrás, eu sei que na hora não foi nada fácil, mas eu passaria por tudo aquilo de novo, com certeza, porque foi só por ter passado por aquela dor que eu pude me conhecer, eu pude me transformar, eu pude ter acesso a esses conhecimentos. E agora eu posso ajudar outras pessoas que talvez estejam vivendo vidas onde elas não enxerguem oportunidades, ou elas não entendam porque elas não conseguem crescer. Mas elas não precisam passar pela dor que eu passei, porque agora já tem um caminho, já tem uma ferramenta, já tem uma estratégia certeira para poder sair da armadilha. Eu estou criando a vida que eu quero viver. E você pode criar a vida que você quer viver. E para isso, basta você conhecer como a sua mente funciona e saber como ajustar o seu maior e melhor potencial. E isso, gente, não é autoajuda. É claro que é bom a gente se ajudar, mas não é autoajuda. E não é motivação, porque ninguém motiva ninguém. Só você motiva você mesmo. Isso é ciência. Isso é o que é conhecido, testado e aprovado nas maiores universidades do mundo inteiro e aplicado com sucesso para alcançar resultados extraordinários. E por isso dá resultado. Deu resultado para mim e vai dar resultado para você também. Vamos comigo nessa jornada? Eu te convido e te espero.